Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves de Geografia trazendo mais uma aula e hoje a gente vai dar sequência aos nossos estudos sobre a Rússia. Então a gente vai falar desde o Império Russo até o surgimento da União Soviética, tá? Então peguem seu caderno, sua apostila e me acompanhem em mais uma aula. Bem, pessoal, a gente vai iniciar essa aula começando ali pelo século XV. Nesse momento, a gente tem na Europa Ocidental o início das grandes navegações. Então, Portugal e Espanha tomam a dianteira. Portugal chega aqui no Brasil, consegue conquistar áreas como a Angola e Moçambique. Os espanhóis acabam pegando toda a América Espanhola, do México até a Argentina. A Inglaterra consegue conquistar a Nova Zelândia e a Austrália. Então, esses países eles buscaram se expandir, formaram seus impérios além mar. Então, eles não iam conseguir, por exemplo, conquistar uma civilização europeia. Portugal não ia conseguir conquistar a Espanha, a França não ia conseguir conquistar a Inglaterra, mas eles conseguiam conquistar esses lugares mais longes. Porém, a Rússia teve uma outra ideia. Em vez de conquistar um território além mar, não. A ideia da Rússia é conquistar as áreas próximas, as áreas adjacentes ali que fazem fronteira com o Império Russo. Então, a ideia da expansão russa é semelhante a um urso. Então, ao passo que Portugal, Espanha e Inglaterra tiveram uma ideia de expansão na baleia, ou seja, expansão além mar, os russos não. Eles queriam expandir o seu território de forma territorial, na terra, em terra, conquistando as áreas próximas das fronteiras dos russos. Tá? E por que a gente vai começar ali no século XV? Por conta desse cara aí, o Ivan III o Grande. O Ivan III, pessoal, ele conseguiu derrotar os mongóis, que era um problema para a Europa. Então, as civilizações que surgiram ali na Mongólia, como os hunos, como os mongóis, sempre foram problemas para a Europa, desde o Império Romano. Então, primeiro as incursões dos hunos, depois os mongóis, e ninguém conseguia conter esses caras. Inclusive, para quem já assistiu Mulan, a própria muralha da China é uma tentativa de frear esses caras. E foram os russos que conseguiram fazer isso. Então, o Ivan III ele conseguiu frear esse avanço mongol, que eles chamavam de tártaros. Ele construiu o Kremlin, que significa fortaleza, e o Kremlin, inclusive, é a sede do governo russo, então como se fosse o Palácio do Planalto da Rússia. E ele adotou o título de Caesar, C-Z-A-R, Caesar, como César, porque ele se via como o imperador. Então, na cabeça do Ivan, a Rússia, o Império Russo, seria uma mistura tanto do Império Macedônico, lá do Alexandre o Grande, quanto do Império Romano. Ele se via como herdeiro do Império Romano, o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. Tá bom? Então, a partir daí, quando eles conseguiram frear os hunos, ele iniciou o seu processo de expansão para a Europa, beleza? Aí vocês estão vendo uma foto do Kremlin, então tem essa muralha vermelha e dentro o Palácio do Kremlin, que é a sede do governo russo. Então a principal ambição do Ivan era projetar poder em relação ao Báltico, à Península Balcânica, ao Mar Negro e ao Mar Cáspio. Fiquem tranquilos que depois eu vou mostrar um mapa certinho com cada uma das regiões para vocês não se perderem. Tá? A principal vontade deles era conseguir chegar na Turquia e ter acesso ali ao Mediterrâneo, controlar o mar Mediterrâneo, o acesso entre o Mar Negro e o Mediterrâneo, porque daí eles basicamente controlariam todo o comércio da Europa. Lembrando, pessoal, dentro da geopolítica, sobretudo falando de século XV, a Turquia era um lugar muito privilegiado, porque ela era a ponte entre o Ocidente e o Oriente, entre a Europa e a Ásia. Quando ela foi tomada pelos turcos em 1453, essa ponte fechou. Então os europeus tiveram que se lançar ao mar, fazer todo aquele caminho de contorno da África para poder ter acesso às mercadorias da Ásia. Então, conquistar ali a Turquia era extremamente importante, beleza? Fora que, na aula passada eu falei, né, a Rússia tem 37 mil quilômetros de costa marinha.
quase todas ali no Círculo Polar Ártico. Então, a ideia de você conquistar áreas próximas ao Mar Negro é para você ter acesso às águas quentes e daí ter acesso tanto ao Índico quanto ao Mar Mediterrâneo. Então, essa região ali, Turquia, Iraque, Irã, é de uma importância geoestratégica muito grande, beleza? Bom, após o Ivan III, surgiram outros governantes tão importantes. Então, o primeiro é Pedro o Grande. E o Pedro foi responsável por anexar os países bálticos, que é Estônia, Letônia e Lituânia, para vocês não esquecerem. Só lembrar ordem alfabética. Estônia, Letônia, Lituânia. Não vai esquecer nunca mais. Ele mudou a capital para São Petersburgo com a ideia de projetar forças na Europa. Eu nunca fui para a Rússia, espero um dia poder ir lá, mas quem já foi fala que a arquitetura ela é muito interessante, porque a arquitetura de Moscou é uma, a arquitetura de São Petersburgo é outra, a arquitetura de que foi feita durante a União Soviética é outra, falou que são prédios retos, não tem nada de rococó, tudo reto. Comparação São Petersburgo era aquela coisa burguesa, muito rococó, cheio de coisas redondinhas e figuras e, enfim, uma arquitetura muito mais europeia. Tá? E depois surge a Catarina II. A Catarina II, ela conquistou a Armênia, a Geórgia e o Azerbaijão, áreas ali que fica tanto entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. A Catarina II, talvez você já tenha estudado ela em história, porque ela foi o símbolo do iluminismo na Rússia. Então, lembrando, pessoal, o iluminismo, aquela filosofia que surgiu ali no século XVIII, ela teve várias facetas, entre elas, eliminar aquele monarca absoluto, que era a figura do Ivan III, do Pedro o Grande. Entretanto, na Rússia, a Catarina, que era uma monarca absoluta, ela adotou algumas posturas mais iluministas. Então, ela era conhecida como uma déspota esclarecida. Então, ela tentou eliminar uma influência, por exemplo, da Igreja e Estado. Ela colaborava, incentivava muito o desenvolvimento das artes e das ciências no Império Russo. Tudo isso fruto do iluminismo que surgia lá na Europa e que teve como expoente a Catarina II lá na Rússia. Beleza? Bom, aí no final do século XIX surge um cara chamado Alexandre III. O Alexandre III, diferente da Catarina, ele adotou posturas extremamente absolutas. Ele tentou russificar todo o Império Russo. O que significa isso? Uma das maneiras da Rússia manter o seu controle sobre os países que eles conquistavam é o seguinte: olha, hoje eu sou o seu rei, você vai pagar impostos para mim, mas continua vivendo a sua vida aí. Fala a sua língua, segue a sua religião, faz o que você quiser. O Alexandre III não. Ele buscou elementos culturais para tornar aquilo uma nação única. Então, os países tinham que adotar a língua russa, tinham que ter a religião russa, que é o cristianismo ortodoxo, tinha que seguir a cultura do que eles falavam que era a mãe Rússia. Obviamente, as pessoas que até então viviam falando a sua língua, seguindo a sua religião, tendo a sua cultura, não gostaram disso. Então, a partir do final do século XIX, a gente já consegue encontrar alguns movimentos anti-Rússia dentro do próprio Império Russo. Então, um país que fazia parte desse império era a Finlândia. E a Finlândia buscava, então, a sua independência, porque não aceitava essa russificação da sua cultura. Beleza? Bom, entrando aqui... vamos falar desse mapa aqui primeiro, tá? Para vocês entenderem o que eu estava falando. Então, observem ali, eu peguei o mapa só da Rússia europeia, tá? A gente tem todo um processo de conquista e expansão para a Ásia, que envolve, por exemplo, a conquista da Sibéria, a conquista do Alasca, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui. Então, aqui, primeiro, pessoal, ali nesse círculo azulzinho, a gente vê a Finlândia. Fez parte do Império Russo. Tá? Em amarelo, os países bálticos. Por que bálticos? Por conta do Oceano Báltico, do Mar Báltico. Ali entre a Finlândia, a Suécia e esses países que eu falei. Estônia, Letônia, Lituânia também foi alvo do Império Russo.
E ali em vermelho nós temos a Geórgia, Azerbaijão e a Armênia. Aqui mais ao sul, Mar Negro, ali a Crimeia que eu comentei com vocês, que é alvo de disputa até hoje, então a Rússia sofre sanções, por exemplo, do G7 por conta da anexação da Crimeia, e ali em cima, não está aparecendo, mas ali é o Mar Cáspio. Então, você tendo acesso ali ao Mar Negro, você já consegue uma saída para o Mar Mediterrâneo através dos estreitos de Bósforo e Dardanelos na Turquia, e daí você vai ter tanto acesso para o Mediterrâneo e Oceano Atlântico, ou pelo Canal de Suez e Oceano Índico. Obviamente, na época não existia. O Canal de Suez é do século XIX, era um empreendimento inglês e francês, mas desde sempre o acesso ao mar Mediterrâneo era muito importante. Por isso que a Rússia sempre projetou força nessas regiões, beleza? Agora sim, entrando no século XX, a gente tem primeiro a figura do Nicolau II, que foi o último czar da Rússia, e ele viveu nesse contexto de, primeiro, revolta da população por conta desse movimento de russificação da cultura, e também ele viveu os efeitos da Primeira Guerra Mundial. Lembrando, a Primeira Guerra Mundial foi quase que uma briga entre famílias europeias e após o final da guerra, os grandes impérios acabaram. Então o Império Alemão acabou, o Império Austro-Húngaro acabou, o Império Turco-Otomano acabou e o Império Russo também acabou. Então a Rússia, ela entra na Primeira Guerra ao lado da Tríplice Entente, ao lado de França e Inglaterra. Ela, como é um país extremamente fragilizado, um país rural, um país com uma economia bem frágil, ela não consegue se manter na guerra. Existem vários conflitos internos que levam ela a sair da guerra em 1917, antes dela terminar. E já fazendo um jabá, essa semana tem epidemias na história falando sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre a gripe espanhola, então corre lá para assistir. Voltando aqui. Ela tem que sair da guerra e em 1919 o Vladimir Lenin ele surge como líder da Revolução Socialista. Por conta desses contextos que eu mencionei, a Rússia ela vai passar por um período de guerra civil que vai durar até mais ou menos ali 1921, até de fato se tornar o primeiro país socialista. Então, nesse ciclo da história, a gente vê, por exemplo, na França, um rei absolutista, depois nós temos a Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa, e a França entra no capitalismo. Na Inglaterra, um rei absolutista, tem a Revolução Gloriosa, instala também uma revolução burguesa, a Revolução Gloriosa, e instala também o capitalismo. Na Rússia acontece o contrário. Na Rússia não tem essa revolução burguesa. Por quê? Essas revoluções eram sufocadas, primeiro, pelos monarcas. Tanto o Pedro quanto pela Catarina, mesmo apesar dela ser uma déspota esclarecida, tanto pelo Alexandre, tanto pelo Nicolau. Então, na Rússia, nunca teve uma burguesia. Quando, em 1917, quando acontece a Revolução, a Rússia era um país pobre, um país atrasado, um país agrário. Então, quando aconteceu a Revolução, você tinha três poderes. Primeiro, um monarquista, representando o Nicolau II, socialista na figura do Vladimir Lenin, voltado ao operariado, que era pequeno e, sobretudo, com os camponeses. E terceiro, uma pequena burguesia que existia na Rússia, que era muito fraca, porque nunca conseguiu se desenvolver. Então, a partir daí, sobretudo a partir de 1921, a Rússia, de fato, se torna um país socialista sob o comando do Lenin e ela vai inaugurar um novo período da história do mundo, que vai ser logo depois da Segunda Guerra Mundial e, por fim, a Guerra Fria. Mas isso é um assunto para a próxima aula, beleza? Eu vou ficando por aqui, peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos. Um abraço e até mais!